Eles podem ter memória, pensamento rápido, aprender e dar respostas com probabilidade e certeza que parecem coisa de filme. Eles fazem muita coisa. Dirigem, conversam, se conectam, melhoram sozinhos. Eles soldam, pintam, resolvem equações. Podem até flertar com sentir, mas quer saber? Eu tenho lembranças. Eu tenho memórias. Muitas. E elas me trazem emoção. Assim como me traz emoção. A batida dessa música no fundo não lhe toca. Tocar é humano. ABRH Paraná, Gestão 2019-2021. Tudo que só o humano é capaz de fazer. Tudo o que só o humano é capaz de fazer. Esta é a nossa ABRH Paraná, que mais uma vez reúne aqui profissionais da mais alta competência para, como disse o professor Bélio, nos trazerem uma noite de muito aprendizado. Desde já nós queremos dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui conosco nessa noite tão importante, nessa noite de aprendizados realmente muito ricos. Em nome da BRH Paraná, dou as boas-vindas a todos os nossos palestrantes de hoje e a todas as pessoas que estão aqui conosco também. Está aqui conosco a nossa presidente, Andréia Gotê. Andréia, gostaria de dar as suas boas-vindas a todos os participantes desta noite? Sejam todos muito bem-vindos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os participantes e, em especial, os nossos panelistas, né? A Jaqueline Beck, Charmonix, Adriana Caram e o José Vicente. Gratidão por terem aceito o nosso convite e por estarem aqui conosco para fazerem essa gestão de conhecimento, né? E depois é como a gente fala, nossa roda de conversa. Então, desejo a todos uma excelente noite, que seja uma noite muito rica, né, de aprendizado, porque o tema é bastante pertinente. Precisamos cuidar, né, trabalhar aí da questão da educação, né? Então, vamos em frente, Adriana. Você fica com a palavra. Maravilha. Muito obrigada, Andréa Gotê, nossa presidente. Já de antemão, peço desculpas ao Luciano, que eu acabei invertendo um pouquinho ali as previsões, mas para dar as boas-vindas a todos os nossos participantes. Agora sim, o Luciano vai mostrar para a gente, para que a gente possa registrar aqui um agradecimento muito especial a todos os nossos patrocinadores de gestão. Eu sempre gosto de destacar que a nossa ABRH Paraná é um destaque nacional por causa da quantidade, mas principalmente por causa da qualidade dos nossos patrocinadores de gestão. Desde já, então, o nosso agradecimento muito especial à Microsoft, à Klabin, à Unimed Curitiba, Bourbon Hotéis e Resorts, Lima Lopes e Cordela Advogados Associados, Básica Comunicação, Ixal Alimentos, ScanSource, Sênior Unidade Curitiba, Soft Cine Vídeo, Teamwork, Gazeta do Povo, Strátegos, Great Place to Work e Vetor Consultoria de Resultados. Esses são os nossos patrocinadores de gestão, a quem nós sempre gostamos de registrar um agradecimento muito especial. E queremos também destacar e desde já convidar todo mundo a participar de toda a nossa jornada do Compar 2021. Como todos sabem, neste ano nós temos alguns eventos prévios ao Compar. Já tivemos a fase de plantar, lá no dia 12 de maio. Tivemos também um evento exclusivo para os nossos patrocinadores, com a fase adubar, em 10 de junho. E logo, logo teremos as outras fases do nosso Compar. A fase germinar, no dia 6 de julho, evento gratuito a todos os interessados. A fase florescer, em 26 de agosto, também gratuito a todos os interessados. E aí sim, o nosso grande evento, o nosso 16º Compar, Congresso Paranaense de Recursos Humanos, RH, Rehumanizar o Humano, em 21 de setembro,
encerrando toda esta jornada com isso que nós estamos chamando de a fase colher. Todo mundo, então, já travando a agenda para participar conosco do 16º Compar. Nós temos aqui todas as instruções para que você possa fazer a sua inscrição no nosso 16º Compar. Para os associados, a taxa de adesão é de R$ 90 até o dia 10 de julho. E para não associados, R$ 180. Você pode fazer a sua inscrição pelo nosso site www.compar.com.br. Já temos vários palestrantes confirmados: Alan Costa, Alessandro Bonarino, Ana Carolina Vermelho, Marcelo Cardoso, Marco Ornelas, Ana Silvia Alves Borgo, Felipe Cassapo, Leandro Figueira, Pedro Ramos, Richard Uchoa Vasconcelos e Sônia Gurgel. São alguns dos palestrantes que já confirmaram que estarão com a gente no 16º Compar. E nós queremos também ter a certeza de poder contar com a sua participação. Afinal de contas, o Compar está sendo preparado com o maior carinho, com a maior dedicação, de uma turma muito abnegada, de uma turma cheia de garra para trabalhar. E temos a certeza que vamos contar com todos vocês lá conosco no nosso 16º Compar. Congresso Paranaense de Recursos Humanos, RH, Rehumanizar o Humano. Quero que você anote na sua agenda os nossos próximos eventos. No dia 29 de junho, às 7 da noite, temos a Masterclass Pandemia e Pós-Pandemia, Retomada e Impactos na Cultura Organizacional, com Rames Chama Júnior, que é Chief Operations Officer na Electrolux Latin America. E também já anote na sua agenda, então, anote na sua agenda não, porque esse já é o nosso evento de hoje. Claro que já estava anotado na agenda de todo mundo. Achei que a gente ia chamar mais algum evento, mas porque este ano nós estamos num verdadeiro agito, gente. É um evento atrás do outro, é informação riquíssima para todos nós. Quem está interessado em aprender, em crescer, em se desenvolver como profissional, o caminho é a BRH Paraná, porque nós estamos realmente recheados de eventos durante todo este ano. E hoje nós temos esse evento realmente muito enriquecedor para todos nós: educação acadêmica e educação corporativa, as novas e desafios do modelo de ensino híbrido. Nossos participantes e nossas participantes: Jaqueline Becker, ela que é gestora de RH na rede de farmácias Nicei, onde implantou a Universidade Corporativa Híbrida. Charmonix, da Graça Euer, gestora de recursos humanos da rede de supermercados Condor. Adriana Caran, presidente do Grupo Educacional OPET. E José Vicente Cordeiro, diretor e professor da FI Business School, coach e sócio fundador da Integral Works. Agora, então, eu tenho a alegria de apresentar os nossos palestrantes desta noite. Eu vou fazer da seguinte forma: nós apresentamos o currículo, o nosso palestrante, o nosso participante, a nossa participante faz a sua saudação inicial, a sua breve fala, e em seguida eu apresento o currículo e vamos chamando assim um a um dos nossos participantes para em seguida termos então a conversa, o debate entre todos. Primeiramente, queremos convidar a Charmonix, da Graça Euer, ela que é gestora de recursos humanos da rede de supermercados Condor, com mais de 13 mil colaboradores. Charmonix é pedagoga e mestranda em direção e gestão de recursos humanos. Charmonix, muito boa noite. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Boa noite às pessoas que entraram, a Andréa Cautê, a Vera, obrigada, BRH, pelo convite, junto com a Vera. É um prazer estar aqui com a Jaqueline, com os instrutores aí que vão estar fazendo a palestra hoje. O prazer aí estar dividindo um pouquinho, né, do que eu faço hoje como gestora de RH de uma grande empresa, como a Adriana nos falou, com mais de 13 mil colaboradores, e pensando muito sobre a educação continuada, né? Que é algo que nos brilha os olhos. Então, obrigada pelo convite e vamos estar aqui fazendo esse bate-papo. Obrigada. Joia, Charmonix, joia. Vamos, então, conhecer os nossos outros participantes desta noite. Tenho a alegria de apresentar a Adriana Caran, da OPET.
Ela é presidente do Grupo Educacional OPET, mestre em Educação, doutoranda em Gestão do Conhecimento, Visiting Scholar do LASPAL, na Harvard University. Investidora anjo, ela pesquisa e implanta inovação educacional. Muito boa noite, minha quase xará. Tudo bem, Adriana? Boa noite, Adriane, tudo bem? Primeiro, queria dizer que a tua voz é maravilhosa, né? A gente parece aqui que está num show num show realmente, né? Sendo apresentada. Então, muito obrigada pela apresentação. Boa noite a vocês. Eu agradeço muito ao convite e vou agradecer a Andréa Gauthier, na pessoa dela, o convite da BRH, e dizer que é uma grande satisfação realmente a gente poder discutir os desafios, as oportunidades que a gente enfrenta e que tem nesse momento de ensino híbrido, a discussão também, que eu acho que é absolutamente essencial, da aproximação da academia e das empresas para que a gente possa encontrar caminhos de colaboração, de coprodução também, né, de soluções para desenvolvimento humano. Então, uma grande satisfação estar com vocês. Que bacana, que legal. Muito obrigada, Adriana, pelos elogios e pela sua presença aqui com a gente. Apresento agora ele, José Vicente Cordeiro, doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possui mais de 25 anos de experiência como gestor, executivo, professor, consultor e palestrante. Surfa desde a adolescência, pratica yoga e meditação, é campeão sul-brasileiro de natação master, coach, sócio fundador da Integral Works. Desenvolveu o ILP, Programa de Liderança Integral, Programa de Educação Executiva da FAI Business School. É diretor e professor na FAI, onde também é diretor de pós-graduação. José Vicente, muito boa noite. Gente, muito boa noite, Adriane. Mas eu queria fazer, né, não é plágio, mas eu vou também fazer um elogio à tua voz. Uma super locutora aí, né, que deixa a gente aí super à vontade de falar, né? Legal, que bom. Legal, muito legal mesmo. Gente, boa noite a todos, né? Queria, assim, em primeiro lugar, agradecer a BRH pelo convite, né? Queria agradecer a presença de todos, né? E, assim, queria dar aquele pontapé inicial para a gente começar a falar sobre isso, né? A questão do ensino híbrido, ela é hoje crítica, né? E quando a Vera conversou comigo sobre esse momento, né, quando ela fez o convite, conversou comigo sobre esse momento, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma palestra minha, né, para os professores da pós-graduação da FAI, há 4 anos atrás, né, quando eu falei para eles, olha, daqui a 10 anos, todo o nosso ensino na pós-graduação da FAI vai ser híbrido. E eu lembro que as pessoas ficaram meio chocadas. Elas falaram assim, como assim? Né? Essa coisa de ensino à distância nunca pegou na FAI. Né? Essa coisa não vai, não, nós seremos sempre presenciais. E, bom, aí veio uma pandemia. Né? Aí veio uma pandemia e aí veio, né, essa virada de chave fantástica que nós demos aqui na FAI, que foi simplesmente não parar nem um dia de aula, né, e continuar totalmente no online, ao vivo, né, e fazer uma revolução dentro da organização, dentro da instituição, né, e realmente isso é mais atual do que qualquer outro assunto ligado à educação hoje. Sempre com foco, como já foi colocado, né, educação continuada. Né, essa é a questão, né, e principalmente a questão da aproximação dessa educação acadêmica com o mundo corporativo, né. Eu acho que o ensino híbrido oferece uma oportunidade única de aproximação, né? Então, a gente tem que discutir exatamente em cima, né, quais as bases e quais as iniciativas que vão poder fortalecer e favorecer essa aproximação. Mas obrigado, gente. Espero que a gente tenha uma conversa excelente aí essa noite. Tenho certeza que será, José Vicente. Muito obrigada desde já. E também está com a gente a Jaqueline Becker, ela que tem experiência de mais de 25 anos no mundo corporativo. Atualmente na rede de farmácias Nicei, onde implantou a Universidade Corporativa Híbrida. Ela é psicóloga pela Universidade Federal do Paraná,
mestre em Educação e Novas Tecnologias pela Uninter, tem pós-graduação em Gestão de RH pela FAI e tem também pós-graduação em Direito do Trabalho pela Unibrasil. Ela atua também como consultora e professora em cursos de graduação, pós-graduação e educação à distância. Jaqueline, muito boa noite. Boa noite, né? Agradeço muito aí as minhas grandes colegas, né, de longa jornada, André e a Vera. Agradeço a BRH pelo convite. Agradeço por estar falando sobre um tema que é a minha paixão, que é o ensino híbrido, né, que começou e que chegou muito presente para mim 2 anos antes da pandemia, com o meu mestrado. Com um estudo no mestrado foi sobre o ensino híbrido na educação corporativa, usando, né, os nossos aparelhos mobile, e aí ele se transformou em prática quando implantei, então, em 2000, na empresa onde eu trabalho hoje, na rede de farmácias Nicei. Então, amo esse conteúdo, né? Agradeço recebi uma premiação pela BRH também, pelo meu trabalho do mestrado em 2019, né? Então, é um tema que, para mim, é presente já há alguns anos e espero poder trazer, né, essas informações aqui para o grupo, pessoas que estão assistindo, interessadas em saber mais e como fazer esse alinhamento entre teoria e prática, que para mim foi algo muito concreto, né? Eu saio do mestrado, saio da teoria, já com uma implantação no mestrado e com uma aplicação imediata, né? Com a implantação da universidade em função da pandemia e que se tornou aí uma realidade muito presente. Hoje são mais de 6 mil funcionários na rede de farmácias Nicei e que utilizam muito aí essa metodologia. E que a gente tem certeza que é um mundo sem volta, né, Jaqueline? Eu tenho certeza também que esta noite será de trocas excelentes. Tenho agora a alegria de passar a palavra à nossa diretora de eventos, a Vera Matos, que vai então mediar a conversa, as colocações, as informações entre todos vocês. Olá, Vera, muito boa noite também. Seu microfone, Vera. Obrigada, boa noite a todos. É uma das coisas clássicas no tempo de hoje, não é? A frase mais em alta, né? De destaque nesse tempo de pandemia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer ter a oportunidade, né, de conversar, de mediar uma conversa sobre um tema tão importante, tão atual. Como disse o José Vicente, que nós já vínhamos estudando isso, sabíamos que isso chegaria. A pandemia ela só deu uma acelerada, né, no que os estudos dos grandes mestres de trabalho e educação já vinham falando há alguns anos, né? Existem reportagens de 10, 11 anos atrás, que falavam sobre como seria a realidade do mundo do trabalho e do mundo da educação em 2020. A coisa estava meio devagar, né? As pessoas estavam meio que prorrogando, empurrando com a barriga, e eis que chega a pandemia e coloca todo mundo, agora nós temos que nos mexer, inovar, mudar modelos e encontrar novas possibilidades de ensino, tanto na academia quanto no mundo corporativo, e principalmente fazendo essa conexão, né, como a Jaqueline falou, entre a teoria e a prática. Então, a teoria vai para dentro do mundo corporativo, porque ela é fundamental para se colocar em prática, a prática vai para dentro do ensino, porque também é fundamental que os alunos, quando estejam aprendendo a teoria, pratiquem, e a gente acaba tendo uma riqueza muito maior de formação, de educação. Então, a minha primeira pergunta para vocês é como que vocês perceberam todo o desenrolar desse novo modelo em 2020, como trouxe a Jaque, ela já vinha estudando isso no mestrado, e como que vocês enxergam hoje este momento? Quem quer começar? Pode ser. Pela... Vamos primeiro. Adriana, puxa. Posso, claro, sim, com certeza. Bom, eu penso que, como você disse, Vera,
a gente começou colhendo o que tinha plantado, né? Então, assim como o José Vicente disse, né, que conseguiu fazer uma transição muito rápida, a gente também conseguiu fazer, né? Porque já vinha plantando uma série de caminhos e de conhecimento, a própria experiência da UPET em oferta de cursos em educação à distância permitiu que a gente também fizesse uma transição mais rápida. Eu não sei se de modo premonitório ou, enfim, né, mas no começo do ano eu fiz uma reunião com todos os nossos professores e disse, né, que aquele ano seria, né, no ano de 2020, seria um ano em que a gente avançaria de maneira muito significativa na questão do digital na UPET. Não sabia eu, né, que dali a 15 dias não, mais ou menos um pouquinho mais do que 15 dias, nós estaríamos, né, todos mergulhados num uso obrigatório de tecnologia, né? Porque foi a partir da tecnologia e com o apoio da tecnologia que a gente conseguiu continuar a fazer o trabalho educacional da UPET, né? E todas as instituições de ensino também, e quem trabalha com educação. E eu penso que passado, né, um momento inicial em que foi um momento que a gente pensou assim, que todas as instituições pensaram, né, bom, eu tenho que colocar todo mundo no ambiente virtual, né? Então todos fomos para o ambiente virtual rapidamente, mas eu percebo que a gente passou por várias etapas, né? Então a primeira etapa foi todos no ambiente virtual, a segunda etapa foi, ok, agora o que fazemos aqui? Né, para muitos estudantes, inclusive, porque os estudantes que escolhem o curso presencial, eles muitas vezes tinham uma recusa ou uma dificuldade de acolher o uso da tecnologia, né? Então a gente passou por um trabalho com os nossos estudantes de, quem sabe, um letramento digital maior, né? Porque uma coisa é usar a tecnologia para outras coisas, outra coisa é usar a tecnologia para aprendizagem, né? E para uma aprendizagem significativa que traga realmente bastante resultado. Então, a gente passou por um tempo, né, também de trabalhar com os estudantes para que eles pudessem aproveitar melhor esse espaço do digital. E com professores também, né? A gente tem um corpo docente que já tem grande experiência e que já tinha grande experiência no uso de tecnologias educacionais, mas a gente também sabia, né, que a tecnologia, ela, de algum modo, ela complementava a experiência presencial, né? E aí a gente se vê num momento e num contexto em que toda a experiência é via tecnologia. E aí, novamente, passar por uma nova etapa, né, de que como é que você consegue fazer um trabalho de desenvolvimento das competências que a gente privilegiava nas atividades presenciais em um ambiente virtual. Então, foram várias etapas aí de desenvolvimento, de construção também, e a gente e ao longo do ano, né, trabalhando com tecnologia, fazendo os próprios professores entenderem que usar tecnologia não significa repetir, né, o modelo que a gente fazia na sala de aula, que a tecnologia permite, oportuniza muitas outras possibilidades, né? Tem seus desafios, suas limitações também, mas tem outras oportunidades, né, de colaboração, construção conjunta, enfim. E aí a gente, então, fez toda essa caminhada, né, culminando no final do ano passado com a construção, né, e a revisão, eu diria, de um modelo pedagógico, né? Então, esse ano de 2021, a gente entra com um modelo sustentado por toda essa experiência que a gente teve no ano passado, né? Com os nossos estudantes, construída também com eles, com os professores, em um modelo novo, né? Um modelo mais um híbrido mais consistente, eu diria, né? Porque e aí, né, um híbrido da possibilidade da presença dos estudantes, privilegiando a presença do estudante no campus para atividades que possam permitir relacionamento, troca, né, manipulação, atividades práticas, muita atividade prática no campus, e trabalhando, né, no ambiente virtual a construção de conhecimento, acesso a materiais, e colaboração também, né? Que a gente aprendeu muito o ano passado a colaborar
a partir da tecnologia, e essa é uma das grandes competências que a gente tem no desenvolvimento de profissionais, né? Mas eu vou parar por aqui, professora que sou, vocês vão deixar aqui, né, falando. Mas então, para começar, esse é um pouquinho do nosso contexto da UPET. Legal. Quero pegar 2 pontos que você trouxe, super significativos, né? E usar bem o termo do letramento digital, que foi preciso fazer tanto com estudantes quanto com professores, embora os professores já tivessem a experiência, e trazer isso para o mundo corporativo. Então, eu vou perguntar primeiro para a Charmonix, como é que foi fazer esse trabalho, né, com os colaboradores do Grupo Condor, para poder introduzir também esse ensino híbrido, esse ensino virtual, para esse grande número de colaboradores que vocês têm. Pois é, Vera. Eu falo que é bem diferente aí das faculdades, né? Das universidades, porque, como a Adriana falou, o José também falou, eles já vinham querendo se preparar para o ensino híbrido, né? E, pelo menos a empresa que eu estou, nós até falávamos sobre isso. Nunca como planejamento estratégico para a empresa. Então, não foi colocado isso no planejamento estratégico. Então, toda empresa tem um planejamento estratégico e você já deslumbra o que você vai fazer durante 1 ano, 2 anos. Isso não foi colocado no papel. E aí, nós temos algo que é muito particular também. Então, nós trabalhamos no varejo, onde a maioria, somos 13 mil colaboradores, desses 13 mil colaboradores, entre 8 mil é operação. Então, 8 mil operação, tem acesso ao smartphone, né? Porque eles são a operação. Então, nós tivemos que trazer aqueles treinamentos que nós já colocamos no planejamento estratégico, que são formações técnicas, como também treinamentos comportamentais, para a forma online, para a forma e-learning, que a gente fala, né? E assim, a gente teve que capacitar os nossos instrutores, as pessoas, né, como tem os instrutores lá na empresa de treinamento, tem os professores na academia, para aprender a mexer com o sistema, que nós mesmo que estamos aqui, nós não estávamos preparados, por mais que nós fazíamos algumas lives, mas nós não estávamos preparados. Imagine nós na empresa que estamos preparados para fazer treinamentos presenciais, com toda aquela dinâmica, como a professora Adriana falou, né, colocando toda aquela teórica na prática, mas nós estávamos acostumados a trazer aquelas dinâmicas na prática. Então, se movimentar, olhar olho no olho. E aí, parou o olho no olho, por causa da pandemia, que já ficou mais frio, porque eu sempre falo que isso ficou mais frio, e aí a gente teve que ensiná-los a mexer no smartphone, porque os colaboradores que eu trabalho, diferente de muitas empresas, são trabalhadores mais simples, e que muitas vezes não tiveram contato com o smartphone, né? E aí a gente teve que fazer todo esse desenvolvimento dessas pessoas, para trazer de uma forma diferente e de uma forma que também fosse brilhasse os olhos desses funcionários para querer estar ali. Porque você precisa prender a atenção desses colaboradores para esse novo jeito de aprender, para esse novo formato de aprendizado. Então, a gente também teve que fazer um treinamento para os instrutores de treinamento, para os analistas, e também para os colaboradores, que não são poucos, que são 13 mil, e que a gente tem que levar esse aprendizado para todo mundo. Então, é uma forma diferente de aprender, mas que a gente teve que conviver, porque a pandemia nos trouxe isso, adiantou, para falar a verdade, porque já teria que vir, né? Então, ela só adiantou esse novo formato, e a gente teve que aprender, e eu acho que nós estamos aprendendo a cada dia, né? Cada dia uma plataforma nova, cada dia um treinamento novo, cada dia uma consultoria trazendo uma novidade nova. Então, eu acho que a gente está aprendendo com o tempo. Então, é algo bem diferente para nós, mas nós estamos aí no caminho dessa aprendizagem. Jaque, o que você conta para nós, né? Olhando somando essa tua experiência, né, do mundo corporativo, com a academia, com o teu mestrado, voltando para o mundo corporativo e fazendo, então, a implantação. Eu estava escutando a Charmonix, né, e lembrando da minha realidade ali nisso tudo.
A minha contratação na empresa ela ocorreu em função da minha formação, do meu mestrado, né? Porque a empresa tinha já no planejamento estratégico a necessidade de implantar, né, um treinamento que pudesse desdobrar de uma maneira mais ágil à distância, porque a empresa hoje ela está no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. E aí, fazer treinamento para um grupo tão distribuído assim, presencial, já não era viável há algum tempo. Então, isso já estava no planejamento estratégico. A empresa só não sabia o como fazer, né? O como fazer esse desdobramento. Então, eu entrei já, e aí que eu sou uma apaixonada por educação, porque para mim a vida faz sentido, né? Com todo um aprendizado do mestrado, onde eu fui entender, né, me aprofundar sobre ensino híbrido, sobre como pensar a educação à distância para uma realidade corporativa. E aí, durante o meu estudo do mestrado, né, eu fiz uma microimplantação numa empresa, e com todas as questões que foram surgindo, né, dessa dificuldade das pessoas significarem um aparelho móvel que hoje está na mão, né? A Anatel, a gente tem dados falando que a gente tem até mais do que um aparelho na mão de todos os brasileiros, um aparelho que serve uma ferramenta educativa, mas que ele, né, uma das conclusões do mestrado, ele não estava significado como um aparelho educativo. E aí, como usar um aparelho educativo que está na mão do colaborador, como fazer esse processo ser dinâmico e as pessoas terem interesse e vontade de poder, né, acessar essas informações num formato diferente que não no presencial. E aí, durante o meu estudo no mestrado, eu fui me batendo com essas questões, porque na implantação que eu fiz na empresa, aconteceu essas dificuldades, né? Das pessoas não significarem celular como um aparelho educativo, de não se motivarem em fazer um treinamento à distância, e aí os problemas acontecendo no mestrado com a implantação e com todo o estudo, as soluções surgindo. E uma das soluções do mestrado foi a gamificação, e no momento da implantação no mestrado, né, de ações de gamificação, o resultado aconteceu. Então, assim, eu estava com tudo isso muito presente na minha realidade do mestrado, e aí quando ponho o pé na empresa sedenta de fazer isso, então, assim, foi para mim, né, para quem gosta de educação, eu falei assim, ai, maravilhoso, então agora vamos, porque eu já trabalhei em empresa que não tinha essa sede por educação, por vamos pensar a educação à distância, a gente está distribuído Paraná, Santa Catarina, São Paulo, eu não consigo trazer todo mundo aqui para o meu centro de treinamento, isso não dá certo, né? A Charmonique sabe que a gente tem turnover elevado no varejo, então eu trago um grupo aqui fazer presencial, daqui a pouco essas pessoas já não estão mais na empresa, isso não funciona. E o que funciona? E como eu trago essas pessoas para uma coisa legal e divertida e que se motivem? Isso tudo na cabeça, chego na empresa e vamos lá, né? E aí, com a experiência de treinamento, com a experiência de professora EAD, porque nos últimos 5 anos eu gravei muito, com toda essa experiência foi simples saber o caminho, né? Como fazer. E hoje a gente tem 90% de todo o treinamento sendo realizado internamente. Eu montei uma sala de gravação. O primeiro treinamento que a gente fez foi um treinamento de como eu ensinaria o colaborador que detém o conhecimento, né? O princípio que a gente trouxe é o colaborador detém o conhecimento. Então, é ele o meu treinador, o meu professor. Então, eu preciso começar com ele, ensinando ele, né, a ser professor. Claro que não vai ser um professor, mas como que eu trago isso para ele? Então, o nosso primeiro treinamento da plataforma foi esse, né? Como que eu ensino ele a ser um instrutor aqui dentro da empresa. E o caminho foi acontecendo, agora em agosto a gente faz 1 ano, né, da implantação de tudo isso, e com todas as dificuldades, apesar da gente, né, de eu já ter um caminho aí grande, mas como a Charmonique falou, como que eu trago para uma coisa mais calorosa,
né? Não deixar só essa distância. Então, assim, a gente foi aprendendo também outras coisas na prática. Então, hoje, o que eu tenho, por exemplo, 100% online, a gente traz reunião de abertura, de treinamento, né? De todos os treinamentos que a gente tem mais longo, a gente faz uma abertura, a gente faz live, a gente faz cerimônia de formatura com um orador, com um juramento. Então, assim, a gente foi criando coisas para deixar isso mais próximo e fazer sentido, porque as pessoas falavam, mas é tão distante, né, esse negócio, a gente está frio. Então, a gente foi aprendendo no caminho. Eu também, né, como a Adriana, eu vou falando porque eu sou uma apaixonada pelo assunto, né? Então, eu vou parar por aqui, né, para a gente aprender mais com os nossos colegas aí. José Vicente, faz a cola para nós, né? Porque você trouxe da experiência, você estudou agora, então você faz a cola dessa prática, porque vocês lá também já fazem, né, para o mundo corporativo. Como é que vocês fizeram essa mistura de trazer o caloroso, como a Jaque falou, como a Charmo falou, como a Adriana falou, né? Como é que traz o caloroso para o virtual, para o híbrido, somando com a prática naquilo que é possível, não só nesse momento, mas daqui para frente, porque a gente já tem que pensar nos próximos passos, que foi o que a Adriana também já começou a trazer, né? Então, faz a cola, a gente abre espaço para vocês fazerem comentários no chat, fazerem perguntas, e nós vamos puxando também para poder fazer para os palestrantes. Beleza, então assim, ó, quando eu falo do que aconteceu, eu vou pegar um pouquinho da experiência da FAI, e aí vou conectar que eu tive na FAI, né, e conectar um pouquinho com a experiência no mundo corporativo. Então, assim, um ponto importantíssimo, né? A gente está falando de ensino, está falando de educação, mas não foi só o ensino e a educação que ficou online, né? Então, esse é um ponto fundamental, quer dizer, tudo ficou online. Então, assim, é o que eu digo, que é aquele momento, né? É aquele momento, foi verdadeiramente um cisne negro, né? No que diz respeito a todo o movimento dentro do mundo, né, corporativo, né, e do mundo da educação. Foi um cisne negro, algo que não era completamente não previsto, aconteceu e, assim, aí cabe a corporações e a instituições terem a capacidade de serem antifrágeis, né, ou tentarem ser resilientes, ou simplesmente serem frágeis, né, diante da questão. E olha, se você perguntasse para mim, olha, se você dissesse para mim, em 2019, olha, ano que vem vai ter uma pandemia, e como é que você acha que como é que a FAI vai sair, tendo que, por exemplo, migrar todo o ensino para o online? Né? Eu diria, vai ser uma tragédia. Né? Veja, a gente já vinha usando plataforma Google, né, com compartilhamento, então eu já usava Google Drive, já usava diversas outras ferramentas que os alunos faziam, por exemplo, um projeto, né, eles faziam em lugares diferentes, ao mesmo tempo coletando dados simultaneamente, o mesmo arquivo que eu tinha acesso, que eu acompanhava, e isso eu já fazia 5, 6, 7 anos atrás. Né? Eu acho que vários professores da FAI faziam isso há muito tempo, né? Mas, em geral, o nosso professor da FAI, ele é aquele professor que, em sua esmagadora maioria, ele tem aquele posicionamento assim, não, EAD, não. Né? É aquele professor que assim, é o professor presencial, é aquele professor que ele precisa, né, dessa coisa do diferencial, da presencialidade, do contato, da interação. Né? Então, assim, ele, como ele é bem sucedido nesse meio, ele vê o EAD, ele vê o online como algo que, assim, não, isso não é para mim, eu estou aqui. Por mais que vários, né, artigos, vários especialistas já viessem falando há muito tempo, gente, não tem jeito, vai convergir, vai ficar mais online, né? Vai ficar híbrido, mas as pessoas resistiram. Então, quando houve o processo, nós tentamos um modelo, né? No primeiro momento, a gente tentou um modelo que era um modelo em que tinha um percentual de gravação, ou seja, de aulas assíncronas, né? Gravadas, com tira dúvidas, né, online, com o professor, etc. A gente tentou esse modelo. Só que ele foi um fracasso retumbante e em 3 dias, todos os professores da FAI estavam online, ao vivo, com seus alunos durante as 3 horas e 40 minutos de aula.
na graduação, na pós-graduação, todos eles, porque tinha uma dificuldade enorme de gravar vídeo, largaram tudo, não, vamos ficar... E aí a nossa orientação passou a ser, gente, é para ficar ao vivo no horário da aula, ponto. Né? A gente passou essa orientação com 5 dias de experiência, né, para os professores. E aí começamos um treinamento dos docentes massivo, mas uma coisa assim assustadora. Nós fizemos, ao longo de 2020, nós fizemos 100 capacitações para os professores. Tá? Foram 100 cursos que foram dados ao longo do ano. Né? De tudo que é imaginário. Desde como criar uma sala no Google Meet, né? E criar o link e compartilhar para os alunos, que a maioria dos professores jamais imaginou que um dia ia precisar fazer isso. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que tinha alguns, né, vários que usavam as ferramentas digitais, já usavam o Google Drive há muito tempo com os alunos, vários nunca tinham passado nem perto. Né? Quem fazia toda a questão da sala virtual eram as nossas assistentes aqui na pós. O professor não passava nem perto do Google Drive. Né? Colocava material para os alunos lá, eram nossos assistentes. Então, esses professores, para eles, foi realmente um choque. Né? Mas agora, a surpresa é que alguns deles se deram muito bem nesse novo ambiente. Né? E conseguiram revolucionar as aulas deles. Então, assim, uma das coisas que eu costumo dizer é que a volta ao presencial, ela está sendo diferente, até por ser híbrida, né? Ela está sendo muito diferente, porque ela tá sendo bombada, né? Por ferramentas de compartilhamento, né? Por ferramentas de trabalho cooperativo. Né? Então, assim, ela está sendo muito diferente. Então, eu vejo que a aula presencial ela vai ficar muito melhor depois, porque aquelas aulas expositivas chatas, né? Que a gente tem mania, professor que fala pra caramba, né? A gente tem mania disso, aquelas coisas vão acabar, porque se as pessoas tinham uma tolerância um pouquinho maior no presencial, né, que pode, né, e até o professor conseguir desempenhar muito melhor, porque está percebendo as expressões, está conseguindo perceber se a pessoa está gostando, faz uma provocação na hora. No ao vivo, no online, é muito mais difícil. As pessoas não toleram uma exposição de 20 minutos. Né? É muito complicado, é extremamente complicado. Então, tem que ter interação, né? Então tem que ter compartilhamento, tem que ter... Eu venho fazendo, para vocês terem ideia, eu faço roleplays online, ao vivo. Né? Então, os alunos fazem teatro ao vivo, né? Na sala de aula para desenvolver um determinado assunto. Então, a gente vem usando tudo que a tecnologia permite para fazer, de uma certa forma, para se valer dessa tecnologia e do ensino híbrido, e que eu acho que isso vai desenhando aos poucos o que vai ser o futuro nosso. Né? Logicamente, tem coisas que a gente sabe que presencialmente funciona muito melhor. Né? A gente sabe que tem coisas que não, por exemplo, vou pegar um exemplo, né? E aí falando... meu trabalho de coach, né, como coach, a gente não tem coisas que a gente não consegue perceber, né, falando com a pessoa online, né? Por exemplo, questões relacionadas às emoções mesmo das pessoas, né, a gente não consegue na tela, né, perceber. E eu lembro que eu tive um executivo que eu estava fazendo trabalho de coaching com ele, e aí o trabalho, naquele momento, uma prática que ele tinha que fazer era, por exemplo, treinar, falar olhando no olho, né, e virado, fazendo, né, virado frontalmente para outra pessoa, e simplesmente complicado, né? Online, né? Como é que eu vou olhar no olho e como é que eu vou saber que eu estou virado de frente, a pessoa, qual o efeito que vai ter eu estar com os pés alinhados na direção da pessoa num trabalho online? Então, existem, vamos dizer assim, limitações, mas por isso o híbrido é fundamental, por isso ele é importante, ele é crítico, quer dizer, algumas coisas precisam continuar presenciais, né? E já estão voltando, de certa forma, presencial. Agora, as outras, né, assim, uma esmagadora maioria de atividades que eram feitas, que tinham que ser feitas presencialmente, acabou, né? E aí a gente vê, por exemplo, treinamento corporativo, né? Nesse período todo aí de, né, já 15 meses, né? No início a busca das empresas era muito, assim, muito sutil, né? Muito comedida, né? A busca das empresas por capacitação online, mas a coisa, assim, a partir do meio do ano passado, explodiu. Né? Explodiu de uma maneira que eu nunca tinha visto. Né? Então, as empresas vieram nos procurar. Não, a gente quer online. A gente quer que faça online.
Assim, mas elas viam ainda muitas empresas muito ainda em dúvida, porque não sabiam como é que é o online de vocês. Então, a gente fez muita degustação com empresas, né, para mostrar para elas como é que era o nosso ensino online. E as empresas saíram enlouquecidas. A gente teve uma multinacional que a gente fez o treinamento de todos os trainers deles, né? Todos os treinadores deles, né? Para eles aprenderem a fazer, né, a treinarem, né, a darem aula, né, a formarem pessoas internamente no modo online. Né? Então, assim, eles imaginavam que era uma palestra. A live é uma live. Não, não é uma live. Não é uma live. Né? Tem o uso de um monte de ferramentas, né? Trabalho em equipe remoto, né? Construção remota. Vocês vão ver como é que é. E aí eles viam, nossa, mas isso aí... Nossa. E assim, e quando eu digo que pode ter uma qualidade absurda, né? A minha maior surpresa foi o penúltimo módulo, né? E é sempre o penúltimo, tá, gente? Penúltimo módulo do ano passado na FAI, na pós-graduação nossa aqui, na FAI, o penúltimo módulo do ano, que normalmente é sempre o que tem a melhor avaliação do ano, tá? Porque o último aluno está cansado, o professor está cansado, né? Normalmente não tem avaliação igual. Mas o penúltimo módulo do ano passado, tá? Ele teve a melhor avaliação de reação da história da pós-graduação na FAI, tá? Comparando com todos os anos de presencial, comparando com todo o histórico que nós tínhamos com os mesmos critérios de avaliação, que aí pode pegar aí que a gente tinha 15 anos, mais ou menos, né? Com esse histórico. Né? Comparando todo o histórico, foi o melhor ano, com aqueles mesmos critérios, né? Foi o melhor desempenho histórico, né? Dos nossos professores no ponto de vista dos alunos, né? Nos critérios, do ponto de vista dos alunos. Então, assim, realmente a gente conseguiu um resultado que lá em março de 2020, quando aconteceu aquilo, eu falei, nossa, eu jamais imaginava, né? E assim, o que me levava a imaginar que seria o caos, seria justamente aquele exemplo que eu dei, que eu comecei falando. Né? A minha fala naquela reunião com os professores no início do ano, que a gente sempre faz um café da manhã com todos os professores, e a minha fala, o tipo de reação que ela provocou. Né? Então, várias pessoas vindo, mas será que é isso mesmo? Mas, putz, né? E você via uma resistência muito grande, né, a esse processo. Mas é aquela coisa, né? Você resiste enquanto dá para resistir. Aí vem uma pandemia, simplesmente assim, é matar ou morrer. Não tinha alternativa. Né? Se ele não quero ser professor online, então você não é professor. Então você vai deixar de ser professor, pura e simplesmente. Né? O professor de uma universidade privada não tinha escolha, como a gente viu aí muito acontecendo nas federais, né? Então, assim, a gente continua dando aula. Se você não pode dar aula online, você não pode dar aula, né? Esse é o único sistema que nós damos de aula agora, né? Isso, em 2020. Né? Então, assim, eu vejo, sim, uma revolução em todo sentido e vejo uma revolução no trabalho de uma maneira muito mais ampla. Né? A gente fala só da educação, mas o próprio trabalho. Né? E cada vez mais reuniões de trabalho ganham uma proximidade com um curso de formação, né? E cada vez mais um curso de formação ganha proximidade com uma reunião de trabalho. Hoje, na nossa pós-graduação, e isso foi uma decisão que nós tomamos no ano passado, todas as disciplinas têm que ter uma entrega concreta. Né? Toda disciplina tem um projeto. Aquela ideia de, eu tenho um TCC no final. Não tem TCC, esquece TCC. Tem uma entrega, tem um TCC em cada disciplina. Né? O aluno faz um TCC em cada disciplina, concreto, real, com a empresa real, um problema de empresa real. Então, assim, eu vejo isso como uma tendência de aproximação mesmo. Quer dizer, a gente, na academia, está cada vez mais conseguindo trabalhar o problema real do mercado, e o mercado que ele vai estar fazendo, como vai estar resolvendo o problema usando a tecnologia, vai ser cada vez mais próximo do que a gente está fazendo na educação, na sala de aula. Eu acho que essa é a tendência, inevitavelmente. E o que acontece aí, né? É questão de nós aprendermos a lidar com trazer a presencialidade para o virtual, né? E que vocês vêm fazendo isso, e por isso tem sucesso nas ações, e entender que as pessoas precisam do presencial, e por isso o híbrido veio para ficar, na minha opinião.
A gente está vendo empresas, né, que estavam declarando ainda ano passado que talvez fossem para o modelo remoto e nunca mais voltassem para o presencial, repensando seus posicionamentos para irem atrás, irem na questão da estruturação de um modelo híbrido. E a gente já tem uma pergunta aqui. Jaqueline, para você, como dar treinamento de liderança no formato EAD? Uma pergunta da Isabela Mendonça. Então, Isabela, a gente tem, dentro da organização, a gente tem um trabalho que a gente chama de sucessão. E um dos módulos, assim, dos treinamentos, a gente foi numa linha Netflix. Então, hoje eu tenho série, e dentro das séries eu tenho temporada e episódio. E uma das minhas séries, né, são os treinamentos de sucessão para gerente, porque hoje eu tenho mais de 300 lojas, né, no grupo. Então, eu tenho um treinamento forte para ter pessoas, né, formadas para ocupar esses cargos de gerente de loja. E tenho também o gerente que a gente chama gerente regional. Eu tenho sucessão para gerente regional. E aí, como trazer isso para o híbrido? Considerando que o híbrido não é simplesmente eu botar o pessoal a fazer online, né? Eu tenho que ter um momento ali que a gente chama, né, de estar com a presença, e hoje a nossa presença, né, em vários momentos da pandemia, a gente não conseguia, e a gente ia no síncrono, né, e no assíncrono, no estar gravado e no estar presencial à distância. A gente montou conteúdos de liderança gravados, né? A gente tem um módulo aí bem bacana para os gerentes de loja, com conteúdos comportamentais e conteúdos técnicos. Então, nós pouco terceirizamos a contratação, nesse caso a gente terceirizou com uma consultoria aqui de Curitiba, os módulos comportamentais, com as nossas competências. Nós temos então já a definição das competências da empresa, e aí nós temos um conjunto de outras informações técnicas que foram gravadas internamente. E aí, como que a gente faz isso, né, trazendo para o híbrido, porque até então eu tenho isso gravado, eu estou com esse treinamento online. Eu trago também momentos, né, de interação, que esses momentos que eu tenho, eu abro, né, na faculdade a gente fala fórum, ali como a gente está nessa pegada de cinema, a gente chama de lives. Então, eu entro nesses momentos daí com lives, trazendo pessoas técnicos dentro da empresa e pessoas falando sobre conteúdos comportamentais. E quando eu faço isso depois da pessoa ter, né, ela só participa das lives se ela assistir os conteúdos, que daí eu vou nisso, vou na teoria e daí vamos falar um pouco mais, vamos trazer isso, né, ao vivo, à distância, né, nesse caminho aí, com as ferramentas que a gente tem, e aí eu trago esse conteúdo, e aí a gente usa, né, usa essa divisão de salas que a gente tem aqui, né, então, que a gente faz essas atividades, a gente virou a dinâmica de grupo que antigamente a gente fazia presencial, a gente faz uma dinâmica de grupo diferente hoje, né, a gente divide em sala, usa Jamboard, usa essas coisas aradas todas aí que a gente tem possível, né, a gente faz dinâmica de grupo diferente. Então, esse movimento a gente está trabalhando na empresa, e aí foi um grande aprendizado, eu, né, amo. A gente aprende na vida. Então, a gente aprendeu que só trazendo um primeiro momento, a gente gravou muita coisa, a gente tem muito conteúdo hoje na plataforma, e daí foi isso que eu falei, a gente sentiu essa necessidade de trazer a presença à distância, aí fomos para o híbrido, porque o híbrido, né, eu tenho que ter essa possibilidade do aprendente ter autonomia para acessar um conteúdo, mas eu tenho presença também. Então, a liderança, a gente foi nesse sentido. Tem conteúdo gravado e a gente faz as nossas lives, onde a gente faz essas interações para vivenciar um pouco mais essa informação que antes, né, eu era trainer, fiquei 3 anos com treinamento e 100% presencial, era consultora. Então, durante 3 anos eu fazia só treinamento, fazia as dinâmicas, tudo. A gente muda o formato. Né? Na vida a gente reinventa e a gente muda o formato. Então mudamos o formato, a gente continua com esse contato e a gente fez essa transição. Espero ter te ajudado aí, te dado uma luz aí no teu caminho. Eu queria só comentar em cima do comentário até do José Vicente,
e o que a Jaqueline acabou de trazer, que eu acho que também essa virada fez com que a gente, assim, várias pessoas que se dispuseram a aprender uma nova forma de se mobilizarem, de arranjarem uma outra energia, uma outra motivação e começarem a aplicar. Né? Então, eu vejo pessoas assim, você trouxe o exemplo da liderança, eu também passei a me entusiasmar, porque eu sou psicodramatista, imagina uma psicodramatista fazendo psicodrama online, mas eu me motivei a criar formas, né? Então, várias técnicas do psicodrama, eu me mobilizei para inventar uma forma de fazer online, né? Então, eu acho que isso trouxe uma nova energia, desde que a pessoa, né, não seja aquele fulano aquele professor que o José Vicente falou, e que eu mesma fui, porque eu fiz uma especialização na FAAP, em São Paulo, que chamava Master em Tecnologia Educacional, lá no início dos anos 2000. E eu achava assim, imagina, EAD, quem é que tem computador nesse Brasil? Não vai dar certo isso nunca. Né? E hoje, né, com a história até do celular, nossa, né? Imagina, né? Eu mesma fiz um TCC, como o Zé Vicente falou, não acreditando no TCC que eu estava fazendo, né? Porque era exatamente o sistema híbrido, né? A gente chamava do sistema blend, né? Na época, lá em 1900 e bolinha, né? E que hoje é o híbrido. E eu mesmo fiz, né, 1000 referências. Até hoje eu falei da live que o professor Edgar Morin vai fazer, porque a gente se baseou muito na época pelos trabalhos do Morin. Então, eu acho que desde que você aceite que esse é o novo momento, você se aplica para inventar, né? Então, eu me reinventei, né? Reinventei o psicodrama, os exercícios, né? As técnicas, e sinto, assim, vontade de fazer, né? A hora que aparece uma coisa, eu falei, oba! Aide, oi. E a Adriana falando. Você sabe que uma coisa que para a gente ficou muito evidente é que nós temos muitos preconceitos sobre o uso da tecnologia. Isso. E muitos na UPET foram quebrados, porque a gente sempre ouve muito falar assim, o professor com mais experiência tem grande resistência. O aluno vem de uma geração digital e ele quer educação digital, o professor não sabe, o aluno sabe usar tecnologia. E a gente, eu acho que essa pandemia mostrou, e a Charmonix também, outro dia, quando a gente conversou, ela acho que ela pode contribuir com isso, a gente descobriu, né, que a gente precisa olhar os estudantes e os professores de um jeito diferente, sem preconceitos, não imaginando que os estudantes, porque usam tecnologia, né, e tem o celular e não largam do celular o dia inteiro, que eles sabem usar a tecnologia para aprender. Usar a tecnologia para aprender é diferente, né? Mobilizar o seu conhecimento, a sua atitude, é uma outra natureza, né? E a gente precisou perceber isso para ajudar os nossos alunos a participarem desse momento. E os nossos professores a mesma coisa. E eu tenho um grupo, eu tenho um super time lá, né? Nossos professores são muito legais, eu gosto muito deles, muito competentes, mas eu tenho um time de professores, 60 a mais na UPET, que eles são os que arrebentam com tecnologia, gente. E é impressionante, né? Então, essa coisa de, você tem, né, o preconceito. Não, esses professores, e aí ganharam, como a Aide falou, né? Eu acho que muitas pessoas ganharam com a pandemia e com essa coisa do uso da tecnologia forçada, um novo movimento, né? Para vou aprender, né? Então, o professor, as pessoas, né, independente de idade, né? Eu acho que isso é diferente, né? Então, acho que é não olhar o uso da tecnologia, a prontidão, com olhos de preconceito. E a Charmonix falou um pouquinho disso quando a gente conversou um pouquinho, né, a Charmonix, outro dia, sobre isso. Vamos abrir agora para a Charmonix, depois tem o Gilmar e a gente volta para a Jaque. E a fala está aberta para
para quem quiser perguntar, e depois até temos 2 inscritos no chat que eu vou puxar depois. Tá bom. Vamos lá. 2 coisas que eu queria trazer aqui. Primeiro, a importância para as empresas, eu e a Jaque que estamos aí dentro, né, das empresas, apesar que eu também sou professora aí de faculdade, comecei agora, faz pouco tempo, ministrar aula em pós-graduação, e estou adorando, e quando o professor falou que as professoras ainda não têm aderência às plataformas, até para colocar uma atividade, isso é verdade, né? As professoras precisam ensinar, porque a gente não tem essa pegada, mas voltando à empresa, uma das coisas muito importantes a se dizer é como que nós vamos voltar, né, a realidade normal que falam, porque os empresários, eu não sei se a Jaqueline concorda comigo, começaram a verificar como nós conseguimos reduzir custos. Então, há algo muito importante falar sobre isso. Então, assim, antes, eu tenho 13 mil colaboradores, e dos 13 mil colaboradores, em média de 3 mil colaboradores são líderes. Então, nós tínhamos um programa chamado PDL-PDG, Programa de Desenvolvimento de Líderes, de Encarregados e de Gerentes, né? E aí, eu tinha que trazer eles o quê? Presencialmente. Então, nós temos lojas em Paraná todo, Campo Mourão, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Castro, Joinville, Jaraguá, e não lembro mais, porque são muitas. Tem postos de combustíveis, que tem mais de 20 postos de combustível, central de distribuição e tudo mais. E eu tinha que trazer eles presencialmente. Então, se a gente fizer uma conta básica de quanto que a gente gasta com 2 mil líderes trazendo num encontro, que não é só, hotel, hospedagem, alimentação, viagem. Então, assim, a gente vai ter que realmente, nós vamos ter que se adequar a muita coisa, porque nós mostramos para os empresários, né, para os nossos CEOs, que isso é possível, e que antigamente a gente falava, não, nós temos que gastar, né, não é um gasto, a gente sabe que a palavra gasto não se enquadra para quem trabalha com capital humano, é investimento, ok, nós sabemos que é investimento, mas nós mostramos que esse investimento é possível reduzir. Então, um dos pilares para ser trabalhado e para ser falado é isso. Como que hoje eu estou conseguindo fazer um programa de liderança online, né, e está me trazendo resultado, porque eles estão, querendo ou não, está trazendo resultado. Por mais que seja distante. Eu acredito que não é o resultado que nós sempre esperávamos, como nós todos falamos, olho no olho, né, aquela dinâmica, aquela didática gostosa de dentro de sala de aula. Mas nós estamos se adaptando. Então, a gente tem que pensar que os indicadores que nós estamos fazendo é possível através desse novo formato, né, que a gente está trazendo, que eu acho um dos pontos muito importantes. E que a gente também tem que pensar nas consultorias que estão nos atendendo, que como a Jaque também estava falando do programa de liderança, nós estamos fazendo um programa de liderança com uma consultoria, e ela também teve que se adaptar ao nosso novo formato. Porque, como eu falei para vocês, algumas pessoas não têm acesso a essa rede social, a esse online. Então, assim, imagine colocar uma pessoa que, às vezes, né, não tem nenhum... vou falar, né, estudo, às vezes, que a gente começou a criar isso, pagamos o EJA para os nossos funcionários, a educação de jovens e adultos, pagamos a faculdade para os nossos colaboradores, desde o zelador até o presidente, para nós não tem... Qualquer um pode fazer o vestibular e a gente tem uma porcentagem que a gente paga, mas alguns não faziam isso. E aí eles não querem abrir a câmera, eles não querem interagir, né? Eles têm vergonha porque eles não sabem falar. E como que eu estou me saindo? Né? Porque dentro da sala de aula é diferente. Então, é todo um novo. Só que eu ainda falo que todo desse novo trouxe, como falaram aqui também, que eu não lembro quem falou, do home office. Então, assim, eu trouxe o home office para dentro também das empresas e mostrei para eles que eu vou cortar vários gastos, deixando o meu colaborador dentro de casa trabalhando. E ele vai me trazer o resultado da mesma forma. Então, eu sempre falo isso, que é muito importante a gente falar no qual investimento a gente está fazendo e como esse investimento está trazendo produtividade, que online também está nos trazendo produtividade, né? Às vezes eu demorava para me encontrar com os nossos líderes de outra cidade. Hoje, se eu quiser, é na hora. É 5 minutos, vamos colocar todo mundo na sala e vamos falar sobre metas, vamos falar sobre indicadores, vamos falar o que o nosso cliente quer rápido, né? A entrega em casa.
o Condor não estava preparado para entrega em casa, né? Então, a gente hoje tem algo que estamos fazendo diferente para servir os nossos clientes. E aí, para servir o meu cliente, eu tenho que fazer o quê? Treinar o meu colaborador, para que ele faça um bom atendimento. E esse colaborador tem que ser treinado como? Online, porque tem que ser muito rápido. Então, assim, é algo que veio, assim, para nós, pelo menos para o varejo, e nós não paramos nem um minuto, tá? Nós estamos trabalhando 100% todos os dias, desde o primeiro dia da pandemia até agora. Então, tem que trabalhar com isso também. Por que o varejo não parou? Né? Por que as outras empresas pararam? E a gente tem que adaptar isso também para os nossos colaboradores. Então, é algo tudo muito novo, mas eu ainda acho que algumas coisas veio agregar, né? Que talvez já poderiam ter vindo antes. Mas, ainda, como nós, né, todos aqui, muito capital humano, ainda sentimos vontade daquele aconchego, daquele presencial. Mas eu acho muito importante falar nesse investimento aí e nesse custo. Com certeza, são as mudanças que chegam e que a gente vai ter que aprender a lidar com elas, né? Mesmo que não estivessem sendo planejadas, mas elas trazem muitos ganhos e muitas perdas, são aprendizagens, né? Eu vejo como oportunidades, desafios são oportunidades. Professor Gilmar? Então, boa noite. Prazer em vê-los aí. Zé Vicente, Adriana, Jaqueline, enfim. Muito obrigado mais uma vez, né, por essa participação aí conosco na BRH. Mas a minha questão vai muito na linha que a Charmoniques acabou de falar. Nós já sentimos que, nesse 1 ano e meio, né, eu sou da geração ainda de sala de aula, né, aquele de vivenciar esse calor humano que nós tínhamos em sala de aula. É muito bom isso, né? É muito... Você percebe ali o olho no olho, comprometimento, engajamento. De repente, nos vimos diante dessa pandemia e a alternativa, como disse o José Vicente e outros aí falaram também, foi aprender a fazer olhando na câmera, né? E às vezes você não enxerga muito bem a câmera, aí você tem que colocar algum adesivo muito próximo dela para que você fique olhando para a câmera, né? Mas isso nos ajuda a tentar fazer essa simulação do olho no olho. Mas a minha pergunta que eu queria colocar para vocês é assim: vocês acreditam que mesmo depois que o risco, né, todo mundo vacinado, enfim, que o risco seja baixíssimo e, apesar de as empresas já validarem que é mais barato fazer tudo online, virtual, que o home office deu resultado, mas e as pessoas, como é que elas estão, né, em casa, né, na condição de funcionários, na condição de alunos? Porque existem empresas aí que a liderança, o cara está em casa, está em home office, muitos deles estão abandonados lá. E a liderança não foi preparada para isso, né? Então, tem muitos entrando em depressão, né? E, poxa, como é que fica isso? Os alunos mesmo, tem alunos aí, não só no ensino médio, como no ensino fundamental, rezando e chorando para voltar para a sala de aula. Eles não suportam mais ficar em frente a um computador. E isso também acontece conosco. Mesmo sendo essa geração jovem, etc., chega um momento que fica meio que insuportável. E a gente vivenciou isso ano passado, né? Eu até brincava com o pessoal da BRH, com a diretoria, enfim, que você abria a geladeira e você encontrava uma live dentro dela. De tanta live que começava às 8 da manhã e até 10 da noite. Ninguém aguentava mais.
Mas e por isso o modelo híbrido, professor, por isso o modelo híbrido, Nós mesmo na BRH, nós mesmo na BRH, em dezembro encerramos, voltamos só em março praticamente, mas em março o pessoal já estava ansioso. Poxa, cadê os eventos? Então o híbrido veio para realmente fazer o equilíbrio. Agora, será que depois que voltar tudo mais ou menos ao normal, que normal igual era, nunca mais, né? Então, a gente tem aí um novo modelo que deu certo. Agora, vocês acreditam que as empresas continuarão mantendo esse tipo de modelo? Eu posso aí entrar? Gilmar, então, tudo vai ser diferente, a gente não sabe como, né? A gente não sabia como seria antes, antes da pandemia, a gente está vivendo agora e com certeza vai ser diferente. Vamos trabalhar com algumas hipóteses. Hoje a gente trabalha, então, eu até levantei a mão para falar, a gente trabalha um modelo híbrido acho que é bem interessante, eu gosto de trazer esse exemplo lá na rede de farmácias, eu tenho um treinamento sobre injetáveis. Nunca tinha escutado falar sobre isso. Então, as pessoas precisam ter um momento presencial. E quando a gente olhou para esse treinamento, né, porque eu preciso treinar a minha equipe para poder aplicar uma vacina, aplicar algo dentro das farmácias. Quando a gente olhou para isso no primeiro momento, a gente tem toda uma regulamentação para esse treinamento, né, bastante séria. A gente olhou para o treinamento e falou, não, esse aqui não dá para a gente botar online, isso aqui não dá para ser gravado, isso aqui não dá. E aí a gente tem que aprofundar. É isso que eu aprendi e que eu gosto da academia. Aprofunda, não fica no raso. Aprofunda a informação e vê o que você pode fazer com ela. E daí a gente foi aprofundar e a gente viu que tem uma parte teórica dentro do treinamento de injetáveis, que era facilmente, né? A gente facilmente poderia trazer ela para o gravado, e aí sim, o que é presencial, que eles têm que se injetar, eles fazem o treinamento, falam assim, não é comigo, né? Mas eles têm que se injetar, eles têm que fazer a prática. Então, hoje eu tenho esse treinamento de 8 horas, que antes era 100% presencial, eu tenho ali 4 horas teórico e 4 horas prático. Eu preciso mudar isso depois que a pandemia mudar? Não, nem um pouco. Ele é muito prático nesse formato. A minha única obrigação, amanhã eu tenho 2 turmas e depois amanhã eu tenho 2 turmas, estou treinando 100 pessoas. A minha única obrigação é que ele tem que fazer o teórico antes, né? É um pré-requisito. Eu tenho demandas internamente, esses dias tive uma cliente ali interna falando, eu queria fazer isso, eu falei, olha, a solução para esse desenvolvimento, que não é treinamento, é a gente fazer um presencial. Tem horas que deu, né? Tem coisas que não dá. Eu falei, nesse caso que você está me trazendo especificamente, a gente vai ter que ir para o presencial. Eu não posso reunir mais de 8 pessoas, tem toda a questão do espaço, da sala, do tamanho da sala pequena só 4, sala de tal tamanho só 8, e daí a gente se bate com essa questão toda. A hora que a pandemia passar, não vamos deixar o online. Não vamos deixar a distância, porque, né, como a Charmonix falou, a gente tem uma redução de custo significativa, porque eu não faço deslocamento de pessoas, até para a pessoa, né, estudar em casa é conforto, às vezes, mas eu vou ter a oportunidade de voltar a fazer algumas coisas que são necessárias, né, desse que vocês chamam do olho no olho. Então, eu tenho essa oportunidade de voltar, mas eu não vou fazer, não vai ser nem 8, nem 100% presencial, não precisa, a gente aprendeu que não precisa, e nem 100% online, não precisa. E aí é a história do híbrido. O híbrido é essa misturinha gostosa entre o que eu preciso fazer efetivamente e que traz esse calor humano no presencial e o que eu posso deixar no online, né? A pessoa estuda em casa, está concentrada, não se desloca, não gasta em nada. E uma coisa que, né, a Charmonix falou, e daí eu estava lembrando, Charmonix, uma coisa que é uma das vantagens, né, do nosso online, é que eu consigo desdobrar uma informação de maneira muito rápida.
Então, assim, eu tive que treinar toda a equipe, né? Quase 6 mil funcionários agora. No treinamento do LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, eu fiz isso em menos de um mês. Como que eu vou treinar 6 mil funcionários presencial em menos de um mês? Não dá, não existe. Não existe. Então, assim, é uma vantagem, né? Então, tem as vantagens e as desvantagens no presencial e à distância online 100%. A gente tem que aproveitar esses dois, fazer a misturinha e misturamos aí no nosso híbrido, no nosso blended, né? Nessa misturinha. Então, eu acho que a gente aprendeu com isso. Nem 8, nem 80, nem 100% online, nem 100% presencial, não precisa. Vamos misturar que fica bom, né? O Brasil já é uma mistura grande, né? E essa mistura é boa, dá certo. Então, acho que a gente aprende com isso. Isso que você falou, o ganho de escala é fantástico, né? Quando você consegue pôr 100, 150 pessoas, ao passo que se você tivesse que fazer em turmas de 25, 30, quanto tempo você levaria para fazer isso? Ok, obrigado. Eu só levantei a mão só para fazer só uma colocação rápida. Vocês concordam que a gente também aprendeu a tirar o essencial do material, do conteúdo? Porque como a gente só pode dar 2 horas, 2 horas e meia, a gente acabou aprendendo a tirar assim, os super essencial dos conteúdos, né? Aí você diminui a carga horária dos treinamentos, né? Você ganha nesse aspecto também. Com certeza, Aide. Porque o que acontece, né? E eu super concordo com a Jaqueline, porque é a minha visão e o que a gente está tentando trazer aqui também. E a gente tem um agravante que nós precisamos pensar que tudo isso foi causado com uma grande fonte de aprendizagem, mas trouxe muita dor porque foi durante a pandemia. Então, é traumático. Esse traumático, à medida que ele for diminuindo, né, graças às ações que estão acontecendo, a gente sabe que demorou, mas está chegando, também vai começar a tirar essa auréola que ficou pesada de que eu fui para trabalhar em casa, eu fui para estudar em casa, não porque eu enxergava que eu ia ter um ganho, mas porque eu fui obrigada. Isso. Então, a saúde mental das pessoas, emocional, foi afetada por uma obrigatoriedade. Mas, aos poucos, se percebe que existem ganhos aí, que é o ganho em escala, que é entender o que precisa ser online, o que precisa ser presencial, onde é que as pessoas vão aprender mais. Puxa, é uma questão de teoria, eu posso assistir em casa. É uma questão de ter que fazer a prática? Vai ser presencial. É o equilíbrio, né, que nós estamos aprendendo a fazer de uma forma meio atropelada por tudo que aconteceu, mas estamos aprendendo a fazer. Você sabe, Vera, que nós fizemos na UPET uma pesquisa com os nossos estudantes sobre o modelo, imaginando no final do ano passado que a gente já poderia escolher, né, o quanto que a gente teria de presencialidade e tudo mais. 57% dos nossos estudantes disseram que eles gostariam de um modelo que fosse híbrido. E por quê? Né? Porque você, com o modelo híbrido, o aluno também, né? A pessoa, o estudante, ele consegue administrar melhor o seu tempo. Eles descobriram, né, o poder de estudar de modo assíncrono, que é, né, fora daquela interação ao vivo com o professor, a escolha do tempo que ele estuda também. O próprio deslocamento, né? Eu não sei vocês, eu passei bastante tempo em home office e uma das nossas unidades da UPET fica a 30 minutos da minha casa. E eu, muitas vezes, eu fico pensando, né? Eu tenho o meu dia lá e falo assim, tá, deixa eu olhar minha agenda. E dependendo do que eu vou fazer, eu fico pensando, será que eu devo gastar 1 hora, né? Ou perder 1 hora de deslocamento para fazer o que eu preciso fazer, né? E eu acho que o estudante também, ele também vai olhar, né? E acho que todos nós também, acho que a gente precisa ter uma noção de tempo um pouquinho diferente hoje, né? Do uso do tempo. Quando eu penso, puxa vida, eu vou ficar meia hora daqui até o PET, né?
para fazer uma atividade que não tem diferença eu fazer presencial ou online, eu penso, poxa, então vou fazer online, né? Mas é claro, o Gilmar tem toda a razão. Os alunos gritam também, né? E suplicam por presencialidade. As pessoas suplicam pelo contato humano, porque isso é absolutamente essencial. E lembrando, né, aquele vídeo que vocês passaram no começo da noite hoje, né? Você tem tecnologia, e a tecnologia ela sustenta muito do que é a transformação digital pela qual as empresas estão passando, mas o humano é central também, né? A gente precisa pensar nessa centralidade do humano, nas necessidades do ser humano, e uma das necessidades mais essenciais é a necessidade de conexão. O olho no olho faz toda a diferença. E a gente precisa também, acho que a gente aprendeu a desenvolver as capacidades de conectar de outros jeitos. Mas vocês precisam ver a alegria dos nossos estudantes quando eles voltaram, né? Para o ambiente presencial, os professores falando para mim, Adriana, você precisa ver, é uma alegria, né? Então, eles falavam assim, é muito bom isso, né? Porque antes parecia uma obrigação vir para a instituição, né? Para a aula presencial. E agora não. Agora é um prazer. O ser humano é humano, ele gosta do contato. E tomara, eu acho assim que o nosso grande desafio enquanto instituição de ensino e também enquanto quem faz treinamento, quando tem esses momentos presenciais, é que os estudantes consigam ver que este momento presencial está sendo usado para promover aquilo que não é possível promover no ambiente online, né? E que a gente consiga manter essa alegria do encontro nas aulas, né? Porque as pessoas estão muito felizes quando elas podem se encontrar, né? Oxalá que com a nossa competência, nosso trabalho, né, e com o nosso pensamento profundo, como a Jaqueline falou, né, saindo do raso, que a gente consiga manter, né, e pensar em alternativas para que o momento presencial de encontro seja realmente muito rico e que eles saiam dizendo assim, poxa vida, né, valeu a pena. Essa é a nossa encomenda lá para os professores da UPET, né? Olha, trouxe para o presencial, tem que valer muito a pena, porque senão o aluno vai querer ficar em casa, né? Então, tem que valer a pena. E aí é usar, né, toda essa capacidade, competência que os professores têm e conhecimento para fazer momentos de presencialidade muito ricos, né? Com projetos, com mão na massa, com atividades práticas, com cases de empresas, né? Problemas, enfim. Aí os professores têm aí um cabedal também de conhecimento para poder organizar isso, né? Mas tem que ser feito de maneira bastante planejada e não muito planejado, né? Cada momento presencial na UPET, a partir, né, da pandemia, a gente já tinha essa encomenda, mas hoje cada momento presencial precisa ser pensado de algum modo assim, até como um evento, né? Não uma coisa que a gente né, vou dar uma aula. Não é mais uma aula expositiva, né? É um momento de construção conjunta, de interação, e que o aluno fale, poxa vida, né? Valeu a pena, né? Participar. Falando de aluno, quero trazer aqui algumas falas que estão no chat, né? A Márcia Morini colocou: o processo híbrido traz para o participante a oportunidade de protagonizar também seu conhecimento. Isso. Exatamente o que você está falando, Adriana. Uma parte da organização e outra parte do aprendizado a partir da sua busca, do seu interesse pelo desenvolvimento. Também acredito que o híbrido favorece o protagonismo de carreira, a Carol Esmanioto falou. A Daisy Hofmeister trouxe: considero que o movimento de transformação digital aumenta significativamente e os desafios no campo da aprendizagem serão imensos. Apresentar novas formas de ensinar e aprender com o objetivo de formar um profissional com um conjunto de competências, utilizando a infinidade de recursos tecnológicos, será o futuro da academia e da organização, não esquecendo das competências socioemocionais. E a Andréa Grautê está trazendo já um agradecimento aqui. Sensacional esse fórum de discussão, ela precisou se ausentar. E agradeço a todos os participantes, em especial Jaqueline, Adriana, José Vicente e Charmonix, pela gestão do conhecimento. Tá? Ela precisou sair, então ela fez uma despedida para vocês. Acho importante a gente trazer, né, o que os participantes estão colocando,
porque a gente precisa ouvir essa voz também. O ser humano precisa do contato físico, na verdade, tanto alunos como professores sentindo falta desse contato, colocou a Lucinec. E a Luciana Abraão Pires, Luciana, que saudade de você. Conheço a Luciana desde que ela nasceu. A educação continuada deve ser constante, pois a tecnologia está sendo modificada e incrementada a todo tempo. Importante aliar o treinamento tecnológico, metodologias ativas e ágeis ao treinamento. Vimos muitos professores usando a mesma tecnologia expositiva na sala virtual, na aula virtual, que foi o que vocês trouxeram, do que vocês cobraram dos professores, né? Aqueles que já vinham avançando e aqueles que não avançavam porque ainda não tinham percebido a necessidade da mudança. E isso acontece com todos nós, seres humanos, não somente com os professores, né? Todo mundo teve que se olhar e dizer, bom, qual vai ser o meu movimento de mudança, né? Ou se eu percebi antes, ou se eu fui empurrada, mas todo mundo teve que fazer esse movimento. O que foi extremamente rico para todos nós, como aprendizagem. Pode comentar? Pode, claro. Claro. Eu li ali no chat agora, eu não lembro quem que perguntou, que eu achei uma pergunta bem pertinente, sobre o tempo de treinamento. Né? Eu não lembro quem que perguntou ali, agora eu não consigo ver a passagem ali. Por que eu achei pertinente? Porque, assim, pelo menos, né, na faculdade, nas universidades, elas têm uma grade que tem que ser seguida. É um pouco diferente, né? Então, tem que ser seguida aquele tempo por uma exigência. Nas organizações, o aluno também, né, na faculdade, mas eu digo mais da organização aqui, eles têm esse tempo. Então, sim, você não consegue prender muito tempo o colaborador ali no online. Então, eu sempre falo que tem que fazer pílulas de conhecimentos, pílulas. Né? Vamos falar um pouco nesse momento, daí vamos fazer mais uma trilha aqui, mais uma trilha, porque senão eles não assimilam o conhecimento. Porque é muita informação online, daí eles fecham a tela, conversam com o colega do lado, saem para tomar um café, volta porque fecha a tela, porque você não consegue obrigar todo mundo a ficar com a tela aberta. Então, muitas vezes, você nem sabe se a pessoa está ali. Então, você às vezes tem que estar lá na empresa, a gente pede para fazer chamada. É muito engraçado, porque em algum momento, você começa a perguntar dos nomes, né? A gente faz uma dinâmica para que eles voltem. Então, eu sempre falo que, para o treinamento online, a gente tem que cuidar. Então, a gente tem que fazer pílulas e trilhas para que aquilo não fique cansativo. Quando é EAD, quando é gravado, que é diferente do online, do e-learning, que é o EAD, também. Porque quando você grava alguma coisa, também, quando ele vai escutar, tem que ser pílulas pequenas, mesmo que vá fazer 2, 3, 4 passos, para que aqui, não vou fazer um treinamento de 1h30, não prende, porque é o IAD. Então, faz lá as pílulas de 30, 40 minutos, no máximo, e faz mais um desenvolvimento contínuo. Então, eu não sei quem perguntou, mas essa é a minha visão de treinamento gravado e também online, que tem que cuidar, porque senão se dispersa, e isso não é o que a gente quer. A gente quer que assimile o conhecimento, para isso que a gente está aqui. Acontece com os alunos também, José Vicente, Adriana? Sim. Eu acho que, assim, veja, mais uma vez, né, embora a nossa abordagem na FAI, né, seja uma abordagem síncrona, essencialmente síncrona, né, o que a gente percebe claramente é essa questão da valorização, vamos colocar assim, do tempo, né? E eu percebi isso como professor e vejo que tenho compartilhado muito com nossos professores e coordenadores, e o sentimento é muito similar, sabe? Em geral, aquela coisa assim, para que dar esse conteúdo todo? Né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando era presencial, o professor achava que o pessoal estava aprendendo aquilo tudo ali. Né? Agora, que ele tem que ter uma ênfase muito grande na prática específica, né? Na prática real do aluno online ali, fazendo algum tipo de trabalho compartilhado, né? Colocando o pessoal em sala temática. Né? A gente, né, hoje em dia, praticamente metade das minhas aulas, os alunos estão em sala temática, e eu estou rodando nas salas temáticas. Né? Então, assim, logicamente que a quantidade de assuntos que vão ser abordados, ela cai.
Você não vai conseguir trabalhar aquela quantidade tão grande de assuntos, mas eu vou dizer que você pensava que os alunos aprendiam. Claro. Na verdade, eles não aprendiam. Agora, como a gente está com um foco exclusivo, né? Um foco muito maior no aprendizado mesmo, na prática, né? Então, a gente percebe que era excesso, era demais, era coisa demais. E veja, mesmo enxugando, às vezes, as ementas e enxugando o plano de ensino, em processo a gente percebe, cara, tira isso aqui. Não vai dar, não vai dar. Eu quero que eles realmente façam a parte prática, tenham a possibilidade de fazer um projetinho em cima disso, e aí não vai dar para colocar tanta coisa. Mas eu acho que é um trade-off importante, sabe? Porque eu acho que qualidade, né, profundidade é essencial, sabe? É essencial. E às vezes o que a gente tinha era uma falsa sensação de que tinha trabalhado um escopo maior. Eu vejo uma tendência muito forte nesse sentido, do aprendizado cada vez mais, aquele aprendizado necessário para aquilo que vai ser feito, né? Para a função, para a tarefa, né? Mas o aprendizado que não seja só o quê, né? Ou só um como, mas que também tenha um porquê, né? E que esse porquê possa ser internalizado, né? E as pessoas possam desenvolver um nível de maestria maior naquelas atividades que eles estejam aprendendo, né? Eu acho que essa consciência, de alguma forma, ela aumentou com a necessidade de fazer as coisas acontecerem online, né? Essa consciência aumentou. Você sabe, Vera, que a nossa experiência mostrou que e você vai aprendendo também, né? E percebendo. A gente também começou com uma orientação com os nossos professores de que as aulas precisavam começar, né, no horário da aula, acabar no final, até por questão regimental, de cumprimento de carga horária que a gente tem. Mas a gente foi aprendendo também e percebendo que imaginar, né, que um aluno ficaria no horário que ficaria assistindo uma aula presencial, falada, né? No ambiente virtual, isso não acontece. A Charmonix tem toda a razão, né? O estudante tem um tempo diferente no online de atenção do que tem no presencial, até porque tem outras coisas no presencial também, né? Então, ele tem um tempo diferente. Então, a gente aprendeu também que a gente precisa pensar, né, que é uma coisa, aí eu sou pedagoga, né, e aí a gente sempre pensa, tem coisa assim, que é learning by design. Então, eu tenho que organizar o processo de aprendizagem, organizar a minha estrutura de aula para que eu atinja o objetivo. O objetivo é a aprendizagem. Então, quanto tempo eu preciso usar, ou posso usar daquele tempo, né, que eu vou trabalhar com o aluno, em exposição? Quanto tempo eu preciso usar, como o Vicente falou, né, Zé Vicente falou, em atividades de construção conjunta, né, fazendo breakout rooms? Quanto tempo eu tenho que falar assim, aluno, agora você desconecta e vocês vão fazer este trabalho aqui, que é um trabalho individual, e vocês vão me entregar na próxima, né? Vão postar no ambiente virtual na próxima aula. Então, a gente precisa pensar, quando a gente está pensando e trabalhando com qualquer processo de aprendizagem, qual é o resultado que você quer, né? Uhum. E, a partir do resultado, você desenha, né, todas as experiências que você precisa que o teu estudante tenha. E a pandemia mostrou que essas experiências precisam ser diversas. A gente já sabia disso, né? No presencial. Mas no presencial a gente meio que dá conta, né? Com essa coisa da eloquência do professor, da capacidade de manejo de audiência, né? A gente consegue fazer, o professor consegue ficar falando, né? E fazendo uma aula expositiva de 3h30, com intervalo ali no meio. Mas no ambiente virtual, não, né? Então, a gente precisa fazer uso, né, pelo design, né? Essa palavra, né, o design de aprendizagem, da aula, passou a fazer parte do nosso cotidiano, né? O que eu escolho para atingir o quê? O objetivo de aprendizagem, porque é pela aprendizagem que a gente trabalha, né? Não é pelo tempo de sala, enfim. Isso. E a universidade tem essa coisa, né, do tempo que tem que cumprir, mas de fato, a gente tem que trabalhar com o que precisa ser aprendido, né? Qual é o job to be done daquela aula, né? Com seus estudantes. E aí as escolhas, né? O que eu chamei de essencial, né? Eu acho que é isso daí. Jaque?
É sempre rico. Então, assim, como o professor José Vicente falou, né, é o que é essencial. E aí já, Vera, com licença, né, o que é teoria, tá, gente? Escrevi um livro sobre o híbrido na educação corporativa saindo do forno, tá, que é o resultado do mestrado. Então, o que a teoria nos fala? A teoria nos fala que, né, como o professor José Vicente falou, a gente não consegue prender muito aluno. Eu fui professora de graduação, as pessoas estavam presentes de corpo, mas não de alma. Né? Fazia pergunta, não sabia nem o que eu tinha perguntado. Então, por isso que eu gosto muito, né, dessas questões de estudar à distância, porque quando eu estou atrás do computador, que eu me proponho estudar, eu vou estudar. Né? Então, eu estou nesse momento. Quando eu vou para a corporação, né, quando eu estou ali pensando em treinamento, que a Charmonix trouxe, a gente está com a prática aqui dividindo, né, com vocês, com a pessoa que perguntou, a gente começou com a prática de videoaulas, né, a gente tem não mais do que 10 minutos, no máximo 15 já estou perdendo aluno, mas em torno de 10 minutos. Então, eu faço, né, no microlearning, que a Charmonix falou, e a teoria traz isso, a gente tem que fazer curto, então, hoje as minhas videoaulas em torno de 10 minutos, a gente vai dividindo os conteúdos. Quando eu preciso trazer mais conteúdo, que não é, né, descartável, como o professor José falou, vai para a apostila. Então, assim, eu vou mesclando, né? Eu ponho na apostila, eu ponho na videoaula, ou eu coloco numa live, que é a minha interação. Então, se eu preciso realmente que aquele conteúdo chegue para o colaborador, eu vou usando o que eu tenho, né? Para não ficar chato, para não perder o aluno numa videoaula, e vou mesclando os recursos que eu tenho. E aí, né, Charmonix, no comércio, os líderes olham para a gente e falam, tá longo. Esses dias, né, o nosso presidente falou, não, 10 minutos tá longo, você tem que fazer vídeo de 5 minutos no máximo. E a gente vai trabalhando com isso, né? A gente vai se organizando para deixar, né, o conteúdo que a gente precisa interessante, trazer informação, né? A gente traz a informação para que eles transformem isso em conhecimento. Então, a gente traz a informação e agora a gente está nessa pegada, porque eles estão falando, não, 10 minutos é muito, já que ele mexe nesse negócio aí, porque justamente a gente sabe que a gente perde, né, a pessoa num vídeo muito longo. E aí, com todos os recursos, a gente começou de uma maneira mais formal, os nossos vídeos, e hoje a gente está com recursos, interações, né? A gente entra nas edições, a gente faz edição dentro da empresa também, aprendemos a fazer edição, então tudo caseiro. A gente faz edição dos vídeos, colocando mais interações para ficar mais agradável, mais divertido. Então, todo esse processo de aprendizado, coisas curtas, diversão para prender a atenção, né, que a gente precisa ir e vai se transformando, né, começa com 15, vai para 10, agora vai para 5, agora faz isso, agora faz aquilo, então vamos lá, vamos aprendendo como deixar e trazer essa informação. E uma coisa que foi muito legal compartilhando com vocês também, semana passada a gente teve que fazer um treinamento para toda a área administrativa, em torno de 300 pessoas, e a gente gamificou. E a loucura, porque daí a gente fez assim todo o processo, né? A gente distribuiu todas as informações, distribuímos em grupos, falamos, gente, gamificação, o grupo é quem ganha o grupo. E a gente distribuiu por grupos o treinamento. A gente falou, ó, vai ser liberado na plataforma às 14 horas da sexta-feira. A gente tinha quase todo mundo que tinha terminado no sábado. Aí foi aquela correria, né? E aí o pessoal aprendeu, se divertiu, né? Eu tenho uma coisa que eu gosto muito é falar, a gente tem que se divertir aprendendo. O pessoal aprendeu, se divertiu, foi uma correria para fazer e a informação chegou, né? Chegou a informação. Então, assim, quando a gente pensa alternativas, né? E a gente se possibilita fazer diferente, a coisa flui, acontece, né? A gente tem que... e aí a nossa empresa deixa, a gente também permite, é claro que a gente tem conteúdo, a gente tem informação para transmitir, é o foco, mas a empresa permite, né? Não é uma empresa tão tradicional. E aí eu consigo trabalhar fazer todo esse movimento aí de interações. Isso
eu gosto, porque, né, isso é uma coisa que eu me orgulho da gente estar fazendo ali dentro. É o que faz acontecer. São 12 minutos para as 9, então estamos nos encaminhando, né, para o finalmente. É importante mesmo essa questão da escuta, de entender a necessidade dos alunos, dos colaboradores, dos CEOs, né, dos professores, para poder construir o conhecimento junto, né? Essa semana mesmo eu tive uma experiência, eu estou dando aula em pós-graduação também, na disciplina de autoconhecimento nós trabalhamos o DISC, então eu fiz uma aula para poder explicar o DISC como um todo e abrir espaço, porque começaram a surgir várias perguntas, você não tem como responder para todos os alunos as suas particularidades, né? Eu falei para eles, olha, se vocês quiserem, a gente marca pequenas conversas ao longo da semana, de 15, 20 minutos, para eu poder olhar junto com vocês o resultado da ferramenta com cada um. Todos marcaram já. Todos começaram a mandar o WhatsApp. Eu quero. É quando eles vêm atrás do conhecimento, que é o que vocês estão fazendo, ou nas corporações que vocês trabalham, ou nas faculdades que vocês coordenam. Então, eu gostaria de abrir para vocês 4, um final para poder fazer o fechamento, e é para a gente poder encerrar às 9 horas. A Adriana virou sua câmera agora. Quem quer começar o fechamento? Agora, ok. Vou lá. A Adriana estava deitada assim. Vou lá, Vera. Agradeço a participação, o convite, né? Gosto do tema, gosto de falar sobre isso, né? E espero que as pessoas que estavam participando aqui saiam com insights, com ideias, né? Com pensamentos, com coisas legais aí para poder aplicar, né? Porque se a gente assiste uma live, não é para a gente guardar na gaveta. Então, que saiam com coisas legais aí para a sua aplicação prática, para o seu dia a dia, com possibilidades que saiam, né? Eu digo com a bagagem, né, maior do que entraram. Então, que isso tenha feito sentido aí para vocês e que vocês possam aplicar no dia a dia. E, Vera, né, muito obrigada, tá? Toda vez que você me convidar, se for para falar sobre isso, eu falo, adoro, tá? Estou aqui. Ok, aqui, obrigada. Posso falar agora? Claro. Não vamos respeitar a ordem da Ladies First aqui, então. Então, gente, foi um super prazer estar compartilhando esses momentos aqui com vocês. Eu acho que os assuntos foram super, super relevantes para quem tem interesse no tema. E, assim, falar que assim, quem tem interesse no tema é meio complicado, porque eu acho assim, a gente não falou, pode parecer assim, estamos falando de educação, só... Não. Hoje, assim, a educação continuada, né, o lifelong learning, é algo que todo mundo deve estar preocupado e pensando nisso, né? Gente, quando a gente fala do híbrido, a gente não está falando mais só da educação, a gente está falando do trabalho. Né? Então, eu acho assim, quando a gente fala, os que são interessados nesse tema, eu acho que todos deveriam estar, né? Eu acho que todos deveriam estar. Então, eu espero, assim, que de certa forma, a gente tenha realmente conseguido levantar. Eu acho que o mais importante não são respostas, né? A gente dar insights para perguntas importantes, né? E eu acho que espero que vocês tenham conseguido, que quem participou, quem está acompanhando a gente, quem interagiu também, tenha conseguido aí fazer perguntas, né? Botar algumas interrogações importantes que vão aí tá balizando, né, decisões aí profissionais e pessoais nos próximos meses aí. Mas foi um super prazer, Vera, agradeço muitíssimo aí o teu convite e fico à disposição para outros assuntos também, né? Ok, gente? Obrigado. Foi um super prazer estar com vocês aí nesse bate-papo. Adriana Chamonix. Pode ser eu? Claro. Pode ser. Então, tá bom. Primeiro, eu quero agradecer, né, esse convite aí da Vera, da Adriana, da BRH. Tá aqui junto com a Jaqueline, com o José Vicente, está sendo maravilhoso. E principalmente com a professora Adriana Caram,
né? A professora Adriana Caram foi meu primeiro emprego, com 16 anos, e ela, maravilhosa, me acolheu. Foi aonde eu engravidei e conheci minha família, foi no Colégio PET. Então, a família que eu tenho hoje é devido ao Colégio PET, conheci meu marido lá, então, assim, está sendo maravilhoso estar fazendo essa live junto com ela, porque eu sou uma fã, acho que número 1 dela, sempre gostei muito da forma que ela trabalha. Me formei em pedagogia por gostar das ações realizadas dentro do grupo PET, pelos professores que eu tive, então, por isso que eu sempre falo que o espelho é muito positivo, então eu tive espelhos maravilhosos, tive pessoas que me contribuíram para essa minha formação, e eu consigo colocar muito a teoria que eu tive na pedagogia empresarial na prática hoje na organização. Eu sou muito grata por isso, porque eu acho que a educação é primeiro lugar, independente da onde a gente trabalha, se é uma empresa, né, uma empresa de maior porte, menor porte, de pessoas com conhecimento, sem conhecimento, o que importa é as pessoas quererem aprender. E eu trago isso todos os dias para a organização, que é um sonho eu ver a realização daquelas pessoas que nunca entraram dentro de uma sala de aula, conseguindo terminar seus estudos. Então, eu, como pedagoga organizacional, fazendo gestão de uma grande empresa, que é o Condor, com 13 mil colaboradores, é maravilhoso estar aqui com vocês, que prezam pela educação e que fazem isso com muito amor, e que a gente é apaixonado pelo capital humano, e por isso que a gente tem esse brilho nos olhos todos os dias, e a gente não vai parar por aqui. Independente se for presencial, né, ou esse híbrido, que é essa mistura do presencial e online, EAD, ELANE, tudo mais, que a gente está aí com vários nomes agora. Então, é um prazer estar aí com vocês, e como a Jaque falou, e o José Vicente falaram, que vocês saiam com algumas reflexões daqui. Eu, né, estou aberta aí para quando vocês quiserem fazer um benchmark dentro da empresa que eu trabalho, que eu considero maravilhosa, porque muitas pessoas falam, mas vocês trabalham no varejo? Sim, com muito orgulho. Coloco o meu crachá todos os dias e falo, estou ali para fazer a diferença. Tá bom, gente? Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada. Adriana, você fecha. Então, eu vou fechar, né? Também fiquei muito feliz de fazer esse momento com a Charmonix, quando eu soube, né? E eu tenho um baita orgulho dela também, porque você vê uma pupila, né? No sentido de que começou a trabalhar com a gente, né? Alçar voos altos. Quem trabalha com educação sabe que a gente se realiza pra caramba quando você vê as pessoas se desenvolvendo e alcançando seu potencial, né? Então, fiquei muito feliz de compartilhar esse momento com a Charmonix, de conversar também com o José Vicente, com a Jaqueline, e dizer para vocês assim, que eu agradeço muito pela oportunidade de ter aprendido com vocês, né? As perguntas que foram feitas, os comentários, né? A Vera, que foi conduzindo também, né, esse trabalho da gente, aos comentários que apareceram no chat, tudo isso faz a gente pensar, né? Então, eu saio daqui melhor, né, e com mais conhecimento, com mais reflexões diferentes das que eu tinha no começo desse encontro da gente. E eu queria dizer assim, né, que eu acho que o ser humano ele busca sempre aprender, e eu acho que a gente precisa, enquanto pessoas que trabalhamos com o desenvolvimento de capital humano, onde quer que nós façamos isso, né, que a gente precisa também estar aberto a essa possibilidade, a esse momento de aprendizagem, né, que a gente precisa experimentar novos formatos, novos jeitos de fazer, e que a gente precisa também se despir, né? Despir muitas vezes dos nossos preconceitos, dos nossos pré-conhecimentos, porque muitas vezes eles servem, né? E nos servem ou serviram para chegar até aqui, né? Mas a gente está hoje enfrentando uma situação e um contexto muito diferente, então nós precisamos nos abrir para pensar em outros jeitos de agir, de trabalhar com o desenvolvimento humano. A gente acabou não discutindo isso, mas eu acredito muito no estreitamento do trabalho de desenvolvimento de capital humano entre a academia e as empresas. Eu acho que a gente pode fazer muito junto, né? E a gente pode colaborar, né? A instituição de ensino pode trabalhar
no desenvolvimento do seu currículo de uma maneira muito mais enriquecedora, se ela fizer isso a partir das necessidades e de cases e de projetos, de problemas que estão lá no mundo do trabalho, né? Porque a gente faz esse trabalho de formação das pessoas, desenvolvimento de capital humano para atuarem na sociedade, né? Então, eu acho que existe um caminho aí para a gente desenvolver e para trilhar nesse sentido, que a gente acabou não discutindo, porque a gente ocupou, né, o tempo bastante nessa questão do híbrido, e que eu acho que mostra para a gente, né, que a gente está construindo um novo jeito de ensinar, um novo jeito de construir o desenvolvimento de capital humano nas empresas, na sociedade, e que a gente tem que ter abertura para isso, né? A gente ouviu muitos exemplos a respeito de como fazer, de como a gente tem feito, e a partir do que a gente ouviu, né, a Jaqueline falou, é ótimo quando a gente pega para levar para casa, né? E com certeza eu saio daqui, né, com muitas coisas aí diferentes, muitos pensamentos. Então, agradeço bastante a todos vocês, agradeço pelo convite também, é sempre uma oportunidade. Ok. Bom, eu agradeço novamente a vocês 4, especialmente por terem aceitado o convite de estar aqui conosco, né, para enriquecer essa noite para todos nós. Com certeza foi de grande aprendizagem. Eu costumo dizer que estamos saindo com várias pulguinhas, né, que vão ficar trabalhando na nossa cabeça, porque abriram-se novas portas. E com certeza também teremos outras oportunidades para repetirmos essa conversa, né? Aqui no chat, muitos agradecimentos, né? As pessoas gostaram bastante. Aqui já tem sugestão de ter parte 2, um evento parte 2. Então vamos pensar, né? Quem sabe em agosto ou setembro a gente faça uma parte 2, porque eu também acredito que vale super a pena, tá bom? E uma boa noite para todos vocês, por estarem conosco até agora. Um bom final de noite, um bom descanso. Obrigada, boa noite para todos. Okay? Boa noite. Boa noite. Obrigada. Nada, tchau. Parabéns para todos. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau.